Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez, estamos felizes por começar essa semana estudando a Palavra de Deus e começar esse dia da melhor maneira possível, meditando na Palavra. A melhor coisa que nós poderíamos escolher, porque a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. O salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tamanho é o poder da Palavra de Deus que nos impede, inclusive, de trair a confiança do nosso Deus, porque ela tem poder para nos dar força diante das provações e tentações. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, tá bom? Vamos juntos. A ferida mortal. A ferida mortal. Bom, a besta do Apocalipse diz a palavra que ela receberia uma ferida mortal. Quer ver? 13, versículo 3 de Apocalipse diz assim, Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou, seguindo a besta. A profecia é clara, meu querido amigo, que esse poder, por mais grandioso, avassalador que ele se tornou, ele haveria de receber uma ferida mortal, apesar de que não morreria, obviamente, porque essa ferida mortal, segundo as Escrituras, segundo a profecia, seria curada, E seria curado. E de novo, como diz, depois que essa ferida fosse curada, a terra inteira haveria de se maravilhar e seguir a besta novamente. Ou seja, então a besta teria poder, atuaria por um tempo, toda a terra seguiria a besta, de repente ela recebeu uma ferida mortal e essa admiração da terra inteira haveria de dar uma pausa, depois ela seria curada e a terra novamente maravilharia e seguiria a besta. E nós vamos estudar como que foi isso ao longo dessa semana. Porém, hoje nós precisamos entender um princípio fundamental e elementar para a compreensão de algumas profecias bíblicas, que é o princípio de ano. Quero dizer para você que esse princípio não foi criado por uma instituição religiosa, por uma igreja ou por um erudito bíblico, um estudioso da Bíblia. Não, isso é um princípio bíblico. Nós vamos ver que Deus, inclusive, usou esse princípio para explicar algumas profecias. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas vamos ver qual foi o período profético que a Bíblia deu, revelou que haveria essa supremacia da igreja romana, que haveria de perseguir o povo de Deus, haveria de ser opositor à verdade simples e pura das Escrituras, ensinando doutrinas que são doutrinas de homens e não doutrinas de Deus. Por quanto tempo esse poder haveria de dominar ou essa supremacia haveria de existir? Vamos ver alguns textos. Em Apocalipse 13, versículo 5, nos diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. 42 meses. Nós estamos falando aqui do calendário judaico, que tinha 30 dias cada mês, 360 dias o ano. Se você multiplicar 30 dias por 42, porque são 42 meses, você chega à soma de 1.260 dias. É justamente o período que é descrito em Apocalipse 12, versículo 6 e o versículo 14. Escute bem. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Você percebe que esse é o mesmo período, 1.260 dias. A mulher aqui representada, ou descrita, é a mulher que representa a igreja de Deus. Essa mulher, a igreja de Deus, haveria de ser perseguida pelo diabo, Porém, Deus preparou um lugar para ela e ela haveria de ser sustentada durante 1.260 dias. Foi exatamente o período que a besta haveria de ter a sua supremacia, o seu poder, o seu reinado, 1.260 dias. Aí no verso 14 nos diz assim, E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui aparece a mesma descrição, porém com um linguajar, uma fraseologia diferente. Tempo, tempos e metade de um tempo.
Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Então, já são 3 anos. E metade de um tempo, meio ano. Então, 3 anos e meio. Quanto que é 3 anos e meio? Se você pegar 360 dias, que é o ano judaico, a quantidade de dias no ano judaico são 360. O nosso são 365 porque o nosso calendário é um calendário solar. E o calendário judaico é um calendário lunar. Então são 30 dias cada mês, somando 12 meses de 30 dias dá 360 dias. Então 360 vezes 3 anos e meio, nós chegamos à mesma quantidade de 1.260 dias. Veja aí na sua calculadora. Coloca aí, 3 anos e meio vezes 30, ou melhor dizendo, 360 vezes 3 e depois mais a metade. Você vai encontrar o valor de 1.260 dias. Isso quer dizer que 1.260 dias são 3 anos e meio. O poder da besta haveria de cessar? Não, se você pegar pela história, você vai ver que ela ficou milênios no poder, né? Milênio. Quer dizer, mais de um milênio. Milênios não. Mais de um milênio no poder. Foi 1.260 anos. Então, se você aplicar aqui a profecia como ela está descrita, sem levar em consideração o princípio de ano, a profecia não bate, a conta não fecha. Pastor, onde é que está na Bíblia esse princípio dia-ano? Vamos ver. Números capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Para você entender o contexto, os espias haviam relatado ao povo que a terra de Canaã realmente era uma terra que emanava leite e mel, uma terra boa, uma terra produtiva, porém eles ficaram com medo de entrar na terra, ou seja, eles desconfiaram de que Deus realmente cumpriria a sua promessa de lhes dar a terra. E eles ficaram com medo porque olharam para o exército os exércitos, né, daquela cidade, os habitantes das cidades que eram gigantes, alguns eram gigantes. Eles próprios diziam, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e eles irão nos destruir, aniquilar. Ou seja, desconfiaram de Deus. Deus ficou, então, irado com o seu povo. Diz a Bíblia que ele falou assim, olha, vocês, os espias ficaram 40 dias, não foi? Espiando a terra. Então vocês voltarão para o deserto. Cada dia vai representar um ano, e vocês ficaram 40 anos no deserto. Veja que Deus está fazendo um pronunciamento da sua punição, levando em consideração aí esse linguajar, né? 40 dias, cada dia representando um ano. Mas não é somente isso. Veja Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Você percebeu aqui que é uma profecia, né? Interessante que aqui é bem claro sobre o caráter dessa literatura, uma literatura profética. Está dizendo assim, ó, você vai se deitar 40 dias sobre o teu lado, cada dia representando um ano. Aí, isso seria a mensagem que Deus deu ao povo. Quando vissem Ezequiel deitado sobre um lado só, 40 dias, eles haveriam de perguntar o que é isso, o que isso significa, e ele haveria de responder a vontade de Deus revelada na profecia. 40 dias, cada dia representando um ano. Então, você percebe aí que é um princípio bíblico. Então, não dá para você interpretar determinadas profecias de tempo nas Escrituras se você não levar em consideração o princípio de ano. Quando a Bíblia fala sobre 1.260 dias, lá da supremacia da besta, né? Está falando de 1.260 anos. E o que aconteceu? Você se lembra da história. No ano 330, Constantino mudou a capital do Império Romano para Constantinopla, a cidade de Bizâncio. Ele conquistou essa cidade, que fica no parte oriental do reino, e ele mudou o nome dessa cidade para Constantinopla em homenagem a si próprio. Ele mudou a sua sede do governo para lá, para unir as duas partes do império, tanto o Ocidente como o Oriente.
No Ocidente, a sede de Roma era a própria cidade de Roma. No Oriente, a sede do Império Romano era Constantinopla. Quando ele mudou a sede para Constantinopla, houve um vazio de liderança em Roma. E quem ocupou esse vazio foi o bispo de Roma, que era uma grande liderança religiosa e espiritual naquela região. E a partir desse momento, ele cada vez mais, o bispo de Roma, adquiria poder e status de não somente religioso, mas também de poder de Estado mesmo, de poder civil, né? Ele não somente dominava a igreja, não somente liderava a igreja, mas também estava liderando o próprio Estado do Império Romano. E aconteceu que no ano 538, isso passou-se o tempo e o bispo de Roma cada vez mais tendo relevância no mundo cristão. Aí no ano 538, quando o Império Romano estava à beira da falência completa, Justiniano, imperador romano, convoca um sínodo de bispos, e havia vários bispos de várias regiões, tinha o de Roma, tinha o de Jerusalém, tinha o de Alexandria, tinha o de Antioquia, tinha o de Éfeso, enfim, esses bispos vieram para um sínodo, ou um concílio de bispos, convocado por Justiniano, no ano 538 depois de Cristo. E aí ele chama o bispo de Roma, que durante muito tempo já tinha uma certa relevância sobre os demais, e colocou na mão dele a chave do Império Romano, dizendo somente Deus pode salvar o Sacro Império Romano, e a partir daquele momento ele o faz cabeça de toda a igreja. E ali surge o primeiro Papa, no ano 538. Se você pegar 538 como ponto de partida e somar os 1260 anos a partir dessa data, você chega ao ano de 1798. E quando você olha o livro de história, se abre o livro de história, vamos ver o que aconteceu no ano 1798. Voilá, a ferida mortal que a igreja romana tinha. Você há de se lembrar que em 1798 o mundo estava concentrado ali, na Europa para cima, né? A Europa, Oriente Médio. O Brasil tinha recém-descoberto, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1600 chegaram os navios dos pais fundadores ali na América do Norte, em 1620, no Mayflower, chegou os pais fundadores da América do Norte. Então você vê que o novo mundo, que é justamente as Américas aqui, estava assim, recém-descoberta, né? Então estava começando ainda. E o império da Igreja Católica era todo concentrado na Europa, no Oriente Médio ali, ok? E no ano 1798 surge então, quer dizer, surge não, já estava no poder Napoleão Bonaparte, que liderou uma verdadeira campanha militar para conquistar toda a Europa. Ele foi conquistando país após país. E uma das coisas que ele fez foi tomar e confiscar as terras que pertenciam à Igreja de Roma. E ele mandou o Berthier, no ano 1798, mandou o Berthier, seu general, invadir o Vaticano e aprisionar Pio VI, que é o Papa daquela época. E ele foi aprisionado, foi levado para o exílio e ele morreu no exílio. E aí a Igreja Católica perde completamente o seu poder de Estado na Europa, ou seja, no mundo, porque a América estava começando a sua existência. Então ali foi a ferida mortal, perdeu a sua influência política sobre as nações, perdeu o seu poder hegemônico nas nações. Aquela foi a ferida mortal. Porém, a Bíblia nos diz que essa ferida mortal haveria de ser curada. Apocalipse 13, verso 12 diz isso. Haveria de ser curada essa ferida. E quando isso começou a ser curada? No ano de 1929, no Tratado de Latrão, Mussolini Mussolini era o presidente da Itália naquela época e tal, ele deu um território, devolveu nas mãos do Papa o território do Vaticano,
fazendo que aquele território se tornasse um estado independente. E o seu presidente, lógico, o seu imperador nesse pequeno espaço territorial seria o Papa, obviamente, que era o líder da igreja. Então o Vaticano, a partir de 1928, passa a ter status de país, de estado independente, tendo o Papa como seu presidente máximo, né? Ou seu imperador, e de fato como é até hoje. A partir de então, de 1928, então, o Papa e a Igreja Católica cada vez mais está reconquistando o seu prestígio nas nações como ela tinha antigamente. Como que ela está conquistando? Meu amigo, minha amiga, a autoridade do Papa é uma autoridade cada vez mais abrangente, cada vez mais abrangente. Eu me lembro que na morte do Papa João Paulo II estava presente no funeral todos os presidentes de todas as nações do mundo estavam presentes. Que coisa, né? É só você ver algum noticiário relacionado a isso, quando há um encontro do Papa com lideranças políticas do mundo, essas lideranças políticas se curvam diante do Papa para lhe beijar as mãos. Então nós vemos que a partir de 1928 e 29, quando o Tratado de Latrão devolveu as terras ao papado, que é o Vaticano, a partir desse momento essa ferida mortal foi curada, está sendo curada, não foi curada definitivamente porque ela não tem poder político sobre o mundo inteiro, mas começou a ser curada a partir de então, e a partir desse ano nós vemos aí o poder papal cada vez mais recuperando seu antigo prestígio. É bom estudar as Escrituras, né? É maravilhoso. Por quê? Porque ela nos deixa a par dos acontecimentos mundiais que terão influência sobre a nossa vida, sobre nossas escolhas. Nunca se esqueça disso. Estude sempre. Seja um bom estudante das Escrituras. Eu garanto para você. Ela vai te iluminar o caminho. Os seus próximos passos serão passos seguros, porque estarão sendo iluminados pelas Escrituras. Que a graça do Senhor Jesus te abençoe nesse dia. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra, o estudo da Tua Palavra de hoje. Nos ajude a colocar no nosso coração todas essas coisas e refletir sobre elas ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e fico esperando você ansiosamente, viu? Aproveite bem o seu dia.